Família, um diamante de Deus. Capítulo 5. Um sonho encerrado. O desejo pelo futebol era muito maior do que as coisas de Deus para mim. Apesar de saber que a eternidade estava dentro de mim, eu até costumava ler um versículo da Bíblia todos os dias. Muitas vezes dobrava os joelhos no meio do mato em minhas caminhadas diárias para a escola, de mais ou menos 8 quilômetros. Às vezes não estava me sentindo bem, com alguma angústia ou tristeza, então parava, me ajoelhava, falava com Deus do meu jeito, e Deus me respondia, sabia? Mas um dia o meu sonho foi interrompido em uma partida de futebol. Como se diz no linguajar do futebol, em uma dividida de bola, levei a pior. Sofri uma entrada muito forte e rompi os ligamentos do joelho. Lembro-me bem que não havia maca para jogador amador e as pessoas foram me pegar. Fiquei deitado naquele gramado e queria comer a grama de tanta dor. Senti ânsia de vômito, tontura, me senti muito mal naquele momento. Deitado naquela grama, a dor não era só física, foi tenso e desesperador. Então um rapaz chamado Reinaldo veio até mim para me levar. E antes dele me colocar no ombro, eu pedi, me deixe aqui deitado, quietinho, porque a dor está insuportável. Me tiraram para fora daquele jogo e eu chorei sozinho. Os meus colegas tinham uma festa à noite, mas eu nem consegui ir. Fiquei na casa de um amigo e chorei porque sabia que aquele sonho havia acabado de ser interrompido. Afinal, a medicina não era tão avançada como é agora, e mesmo que fosse, eu não teria condições financeiras de fazer um tratamento adequado. Naquele momento, o futebol havia acabado para mim. Muita dor e desespero na minha alma. Era o meu sonho e mais uma oportunidade indo embora. Foi difícil para mim, mais uma vez me sentindo derrotado, abalado com tudo o que estava acontecendo. Alguns colegas fizeram uma rifa, colocaram gesso na minha perna e fiquei por uns bons 80 dias com a perna imobilizada. Depois disso, até tentei voltar a jogar futebol, mas não consegui ter o mesmo rendimento. Tinha medo das divididas. O sonho se encerrou e eu somei mais uma frustração em minha vida, entre tantas outras. Fui um jovem frustrado, com muita raiva, com ódio, e na minha saúde se desencadearam muitas patologias, crise de pânico, depressão, ansiedade, timidez, e meu estado mental foi extremamente abalado. Frequentemente, a falta de perdão se manifesta com doenças físicas e mentais, e foi o que eu passei. A minha infância foi de doenças físicas, perdi a oportunidade de jogar futebol por causa de uma doença física. A falta de perdão bloqueia as promessas de Deus. Por isso, Ele nos instrui a perdoar nosso irmão antes mesmo de orarmos. Isso não pode existir em nossas vidas. Quando perdoamos, não devemos ficar relembrando os pecados passados. Nunca mencione novamente uma ofensa que já foi perdoada. Perdoe. Eu aprendi muito sobre perdão lendo o livro Onde Está Deus, do pastor Adeildo Silva, um grande testemunho de perdão pelo qual ele passou. Esse livro me ajudou bastante em minha caminhada e continua ajudando diversas pessoas no mundo inteiro. Capítulo 6. Pais presentes. Nós morávamos na roça, não havia ninguém para dar um apoio psicológico, mas agradeço demais aos meus pais. Meu pai sempre esteve ao meu lado. Sempre foi um homem sábio e minha mãe, uma guerreira em muitas situações. Imagine a vida de uma mãe com 6 filhos, onde o arroz era limpo sendo socado no pilão, não tínhamos saneamento básico, um banheiro e muito menos água encanada. Vivíamos em uma pobreza muito grande, mas ainda assim posso dizer que via amor onde morávamos. Mesmo com uma avalanche de feridas em mim, meu refúgio era os meus pais. Eu conseguia ver como eles eram felizes. Em noites de lua cheia, quando a noite ficava clarinha, meu pai sentava-se conosco no terreiro, sempre limpo pelas minhas caprichosas irmãs, e nos contava histórias de onça, de fantasma, de defunto, assombração, disso e daquilo. Em algumas nós dávamos risadas, outras sentíamos medos, mas era uma forma dele de estar ali com os seus filhos ao redor. Momentos como esse foram marcantes em minha vida. Hoje eu copio essa lição e repito em minha casa com os meus filhos que Deus me deu.
Às vezes até deixo muitas agendas para poder ficar com eles, porque entendo a importância que o meu pai teve na minha formação. Meu pai, sem saber o poder que isso tinha, contava as experiências dele e hoje tem me auxiliado. Se os pais entendessem isso, compartilhariam as suas histórias e experiências com seus filhos. No futuro, eles vão querer saber sobre os seus antepassados. Em Josué capítulo 4, versículo 4 e 7, a Bíblia diz: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Lembro que certa vez meus pais tiveram uma discussão. Ele e eu fomos à roça, pois enquanto ele calçava as botas e pegava a enxada, eu já estava pronto para ir. Em dado momento, ele parou de capinar o morro para beber uma água no recipiente onde colocávamos a água para levar para a roça. Se levantou, escorou na enxada, me olhou e disse, com uma voz entalada, quase chorando: filho, eu só não vou largar sua mãe, porque jamais quero abandonar vocês. Eu não tinha uma palavra para falar para ele, não sabia o que dizer, então fiquei calado, continuamos trabalhando ali. Naquele mesmo dia, já à tarde, eu disse: pai, eu vou pescar ali, vou pegar uns lambaris. E fui, mas no meio daquela pescaria escorreguei numa pedra e o anzol que estava em minha mão entrou em meu dedo e o deixou preso. Eu não sabia o que fazer, como tirar aquele anzol. Passado cerca de 40 minutos, meu pai me procurava, preocupado, me chamando alto, até que escutei o eco da sua voz e fui ao seu encontro. Meu filho, estava preocupado com você. Onde você estava? Ele perguntou. Eu expliquei o que tinha acontecido. E ele puxou aquele anzol que ainda estava agarrado em meu dedo e voltamos para casa. Eu tenho ótimas lembranças de convivência com meu pai. Aprendi muito na igreja, a buscar a Deus com os meus pastores, com o meu pastor. Mas o homem que sou hoje, a responsabilidade que tenho como pai, como marido e ser humano diante da sociedade, posso dizer que aprendi na minha infância com meu pai. Me recordo de uma situação que aconteceu comigo no ano de 1987. No meu processo de aprendizagem na escola, eu estava muito animado, tinha uma excelente professora, a minha primeira, nunca vou esquecer o nome dela, professora Lusa. Tinha um amor muito grande por mim, muito educada, carinhosa. Eu era aquele menino tímido da roça, só tinha dentes e olhos, que ia de quichute, de conga, para a aula. Lembro que no primeiro mês de alfabetização, a professora mandou que nós escrevêssemos uma palavra em casa e levássemos para a aula no dia seguinte. Eu cheguei em casa e falei para o meu pai que precisava escrever uma palavra. Bem perto de nós havia um saco de milho com a palavra Brasil, escrita naquele tempo, se escrevia Brasil com Z. Meu pai apontou para aquele saco e eu fui escrevendo. Então perguntei que palavra era aquela e ele me respondeu Brasil. Mas a pronúncia dele era diferente, com um som puxado no final. Claro que eu não sabia e aprendi daquele jeito. Quando eu cheguei à sala de aula no dia seguinte, a professora perguntou quem havia escrito a palavra e eu ergui a mão e ela me chamou à frente. Fui até o quadro com aquela dificuldade imensa de primeira série, pois nem o pré-escolar havia cursado. Fui direto para a primeira série e então escrevi Brasil. A professora disse: agora leia em voz alta. E eu li Brasil, como meu pai havia me ensinado. Ah, como meus colegas de classe deram risadas. Eles repetiam: não é Brasil, não, é Brasil.
Foi vergonhoso para mim naquele tempo, mas hoje carrego em minhas palestras por onde passo no Brasil ou no mundo essa pequena experiência que aconteceu comigo e com meu pai. Apesar de ter aprendido a pronúncia incorreta, aquele ensino ficou dentro de mim. Mesmo que os meus colegas tenham dado gargalhadas, eu sabia quem era o meu pai. Mesmo com suas limitações, confiava nele e sentia-me seguro com ele. É muito importante que o pai e a mãe estejam presentes no processo de aprendizagem. Hoje nós vivemos na época da tecnologia, das mídias sociais, todo esse avanço tecnológico e com certeza virá muito mais, mas não podemos fugir das nossas raízes do começo, da base que é a família, a instituição que Deus criou no Éden. Por isso os ensinos do pai e da mãe são fundamentais para o aprendizado de seus filhos. Conta essas experiências que podem ser úteis para muitos pais nos dias atuais, principalmente na correria desenfreada em que a sociedade se encontra hoje. Em outra ocasião, eu costumava levar muitas palmatórias na escola por causa da tabuada. As professoras mandavam que eu estudasse em casa, mas eu não entendia. Não sabia o que exatamente era para estudar. E minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei e ela me disse: Não, meu filho. Tem a casa de mais, a adição, tem a subtração, a multiplicação e a divisão. Você tem que estudar a adição. Olha, 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. Depois você estuda 2 mais 1 igual a 3 e assim por diante. Eu me recordo que ela fez um traço na tabuada para sinalizar. Sabe, todo diamante tem que ser lapidado para mostrar o devido valor. E ao olhar para ele, parece ter tracinhos ou risquinhos por todos os lados. Ao olhar para o diamante, nota-se claramente as linhas retas e é desta forma que vemos um diamante rigorosamente organizado. Eu estudei aquela casa de D1. A professora antes me perguntava 1 mais 1, eu respondia 5. E todas as vezes que respondesse errado, apanhava. Havia um menino em minha sala que gostava tanto de me bater com essa palmatória. Até a professora tinha dó de mim, mas era uma regra apanhar com palmatória naquele tempo. Entretanto, naquele dia, depois que a minha mãe me esclareceu, estudei com afinco e quando cheguei à sala de aula, a professora me perguntou: 1 mais 3, Denivaldo? Eu falei 4 e eu respondi. Aquele gurizão chegava a lamber os beijos. Gostava tanto de judiar de mim, mas daquele dia em diante eu respondia tudo certo e eu que passei a bater nos guris. Finalmente aprendi tabuada. Em matemática, só perdia para um colega de sala, que sabia mais do que eu, mas em todas as provas de matemática tinha resultados excelentes e até hoje sou muito bom com os números. Se eu lhe perguntar agora quanto é 8 vezes 8, ou 9 vezes 9, ou 7 vezes 9, você sabe? Ficam essas 3 perguntinhas para você, para nos divertirmos um pouquinho. Não se abstenha de estar com seus filhos nesse processo de alfabetização e construção da personalidade e identidade deles. Hoje eu sei as limitações que meus pais tinham. Antes eu dizia que meu pai era analfabeto, mas para cuidar de 6 filhos como cuidou e tudo que fez, posso dizer que esse senhor, o seu Antônio, meu pai, é um intelectual. Capítulo 7. A ausência de perdão aprisiona. Nós sempre íamos à feira, no Pochorel, saímos de casa com os meus tios, as minhas tias, às vezes com a minha mãe e o meu pai, mas antes disso a minha mãe nos dava alguns ensinamentos. Filho, se você chegar à casa de alguém, não peça nada. Nós não podíamos ficar espiando, abre aspas e fecha aspas, ou seja, olhando a comida dos outros. Caso tivéssemos fome, deveríamos ficar calados, quietinhos. Outra coisa que não podíamos era passar no meio dos mais velhos. Se eles estivessem conversando, isso seria um desrespeito total. Infelizmente, hoje, vemos muitos jovens que não obedecem aos seus pais. Esses ensinos eram de Deus para nós, porque a Bíblia exorta os pais a instruir seus filhos, até mesmo com vara, se for preciso. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. E nós, como filhos obedientes à Bíblia, a Bíblia diz: o filho sábio
acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Certo dia cheguei à casa de uma tia de segundo grau que tinha uma mercearia. Havia lá uma estufa onde ela colocava os bolos que vendia. Querido leitor, se um dia eu for à sua casa, o meu prato preferido é bolo de fubá de milho. Minha mãe foi para o fundo da casa com ela e eu fiquei ali. Não havia ninguém comigo, então eu fiquei olhando quietinho para aquela estufa e pensava, se eu pego um pedaço de bolo desses, vou engolir inteirinho. Que fome eu estava sentindo, que vontade de comer aqueles pedaços de bolo lindo, amarelinho. De repente escuto minha tia andando devagarzinho, batendo o pé no chão com sua chinelona de couro. Ela era minha tia de segundo grau. Não tinha amizade nenhuma com ela. Me olhou e sussurrou em meu ouvido, bem baixinho, é para vender. No mesmo momento entendi que não adiantava ficar olhando os bolos. Ela não ia me dar nem um pedacinho. Caso ela falasse com a minha mãe, eu iria apanhar de cipó, porque estava espiando o bolo da mulher. Tenho certeza que se pedisse à minha mãe que comprasse com suas economias, ela compraria, mas eu fiquei calado no meu canto. Infelizmente, dentro de mim, uma mágoa também ficou bem guardada. Anos depois, essa tia faleceu e a minha mãe me disse, filho, eu vou ao velório da minha tia. Aquele ressentimento se manifestou, a ferida na alma gritou. A frase que eu usei foi, ela merece ir para o inferno, mãe. Minha mãe se assustou, o que é isso, meu filho? Merece porque um dia ela me negou um pedaço de bolo. Quanta ignorância. Já tinha se passado muitos anos, mais de 15 anos, mas a mágoa dentro de mim só estava esperando o momento certo de vir à tona. Ela não era obrigada a me dar uma fatia de bolo, mas o ressentimento se instalou em mim e o dia que eu tive a oportunidade, vomitei. Aí está a importância de liberarmos perdão. Isaías 43:25 diz, mas eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu cresci com essas amarguras, por isso hoje falo sobre a importância de perdoar, de ser sarado, de se permitir ser tratado e curado. Outro dia fui a um casamento de um primo, era um casamento lindo, grande, com bastante gente, farto com comida. Quando olhei ao redor, vi que havia Guaraná Antártica de garrafinha para os convidados e eu amava. Meu pai sempre me dava quando nós saímos na vila. Eu gostava de beber para sentir aquele arroto e sair pelo nariz. Era uma coisa nojenta, coisa de criança, mas quem não sabia tomar, acontecia isso. Quando eu vi o Guaraná, meus olhos brilharam e eu disse ao meu primo, primo, me dá um Guaraná? Eu tinha certeza absoluta que aquele cara ia me dar, mas ele empurrou e me disse grosseiramente, não tem Guaraná para menino agora, dá licença. Eu era um menino, mas uma criança também é machucada em seus sentimentos. Por isso faço uma pequena pausa para lhe pedir que tenha cuidado com as palavras que saem da sua boca, do que você diz aos seus filhos ou às crianças com quem convive. Essas lembranças costumam ficar marcadas e bem vivas na mente de uma pessoa. Eu tenho certeza que meu primo não fez aquilo para me magoar ou machucar meus sentimentos. Ele estava preocupado em atender bem os seus convidados e não se atentou para uma criança naquele momento. Era uma festa muito importante. Ele estava muito feliz e eu obedeci à ordem dele e me afastei. Sentei-me em uma pedra que havia por ali, peguei umas pedras de garimpo e fiquei batendo umas nas outras. Fui para o meu canto da tristeza, do isolamento e fiquei muito triste naquela noite, muito abatido por causa de uma pequena palavra. Minha mãe chegou e me chamou para jantar. Eu disse que não queria e fiquei por ali. Eu pensava, poxa, nem um Guaraná posso tomar. Como sou rejeitado na minha família? Até um Guaraná que peço as pessoas me negam. Em momentos como esse, costumamos generalizar tudo. Parece que ninguém gosta de mim. O vitimismo entra em nós. Quando você se refere à primeira coisa que acaba é a sua alegria e o seu humor. O seu cérebro precisa de hormônio da felicidade, a serotonina, que entre outras funções regula o seu humor. Quando os níveis desse hormônio estão baixos, a pessoa tende a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Anos se passaram desde o acontecido no casamento, até que um dia
a minha irmã Roselina se casou e fez uma festa em Primavera do Leste. Meu cunhado Gelson, que chamamos de gaúcho, pediu para que eu e um primo cuidássemos do freezer. E sabe quem veio até mim pedir uma bebida? Justamente aquele primo. Ô, primão, tudo bem? Perguntou ele. Me dá uma cerveja aí. Imediatamente fechei o freezer e coloquei, não posso dar agora. Que é isso, rapaz? Você está dando cerveja para todo mundo? Não pode me dar uma para mim? Não posso, é hora do noivo. Agora não posso, dá licença daqui. Aquele cara ficou sem entender nada. Eu fechei o freezer, o outro primo que estava comigo me perguntou, que é isso, cara? Por que você fez isso? Eu respondi, você não sabe o que ele me fez anos atrás. Um dia me negou um Guaraná. Hoje eu tive a oportunidade de vingar dele. A vingança do Guaraná. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de nós. Tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, não deis lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 17 e 19. Reagir daquela maneira foi muito bom. O desfecho da história foi até divertido, mas não é isso que Deus espera de nós. A conduta de Cristo nos ensina justamente o contrário. E através do tempo eu fui entendendo o valor do perdão e o tanto que ele nos faz bem.